Full Metal Alchemist. Porradaria franca em meio às ruas e dojos. Um diretor lendário tenta recriar sua obra-prima, enquanto o outro busca se tornar lenda. E uma bruxa traz feitiços mais curiosos que os de Frieren. Isso e mais na nossa tier list super objetiva dos animes de abril ou primavera 2025. Boku no Hero Academia Vigilantes é um spin-off se passando antes da história principal e focando em 3 personagens com visuais excêntricos. Um garoto de Juliette, uma garota com cabelos de Jujuba e um velhote emulando o Demolidor antes da fama. Porrada neles, sem dúvida. A história tem sua escala limitada por ser um spin-off, mas com esse elenco principal menor, Vigilantes consegue trazer perspectivas diferentes para este universo. Afinal de contas, quem poderia imaginar o Ronaldinho do Mal em um episódio normal de Boku no Hero, né? Dizem que esse é o craque do mundo do crime! Tier A. Moonrise teve um dos melhores primeiros episódios da temporada, nos apresentando bem a rebelião na Lua e a ameaça de Bob Skyler. Além disso, sua animação é sensacional e sua história é boa, mas a maneira como é contada atrapalha a experiência em alguns momentos, bem como a pressa para pular para a ação, ao invés de ter a calma para cultivar os mistérios e desenvolver seus personagens. Outro ponto negativo é a falta de urgência, lembrando um jogo de videogame. Às vezes é como se o Sephiroth estivesse destruindo o mundo, mas ao invés de salvá-lo, você é visto brincando com galinhas ou algo assim. Tier B. Depois do excelente Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, essa franquia clássica continua em 2025 com Mobile Suit Gundam GX. Dessa vez em parceria com o estúdio do aclamado Neon Genesis Evangelion e prometendo aprender com o título anterior para manter um ótimo nível de qualidade. Deve ser por isso que tem ela para todo lado. Felizmente, esse anime consegue sim fazer jus a esta franquia tão icônica. Talvez seja o melhor anime de mecha já feito, ou é o que eu poderia dizer se tivesse assistido o anime. E se não existisse aquele do Mecha Creel. Mas eu também estive ocupado com o Mobile Suit Gundam original, que apesar da idade, se sustenta bem até hoje e fica no Tier A por aqui. Anne Shirley acompanha uma garota parecida com uma cenoura e com mente fértil bastante para se destacar no mundo de Minecraft, em uma história de amadurecimento que pode ser simples, mas muito poderosa e crível. Não à toa, a obra original é um clássico com diversas adaptações em seu currículo. Muitas vezes, esse anime é até capaz de restaurar a minha fé na humanidade e na pureza das coisas, mas aí eu lembro que na próxima temporada tem mais namorada de aluguel e eu perco as esperanças de novo. Tier S. The True Perfect Saint talvez seja a minha maior surpresa da temporada, principalmente por causa de suas protagonistas. Uma irmã fria como o rei das piadas e outra alegre como o sol, mas que é o terror de seus inimigos. Os antagonistas da obra podem ser caricatos, mas a história das duas consegue cativar o bastante para ficar no Tier A. Rock is a Lady's Modesty é mais um anime sobre uma banda de garotas, em uma história que não inova, mas tem energia caótica e contagiante, muito graças à dinâmica de suas personagens meio doidas, sem medo de mostrar o dedo do meio e dançar na boquinha da garrafa em pleno corredor, o que combina com o fato delas ficarem encharcadas depois de algumas sessões em um quartinho fechado, mas só na cisteragem, é claro. I see this as an absolute win. Tier S. Sentai Daishikaku 2 começa sem grande presença do olhar belíssimo da Suzukiri. Ao invés disso, nós temos outra loira que simplesmente não é igual. Assim como o anime, que não tem mais dancinha no final, mas continua com um protagonista interessante de acompanhar e surpresas na direção de sua história. Fora isso, a segunda temporada parece mais cômica, o que não quer dizer engraçada, porque várias piadas não te tiram um riso, enquanto outras até que funcionam bem. Tier S. A Haren-san no Hakarenai é o romance entre dois sem noção, do qual eu não sentiria nenhuma falta assim na segunda temporada. Mas ela está aqui, é legal, é bacana, consegue entreter e fica no Tier B.
Yaiba Samurai Legend é o remake de um anime que remete aos shonens das antigas, tipo um Dragon Ball na época em que o Goku falava Bagulho é Copa, tapa na xereca. Por isso, acompanhamos as divertidas aventuras de um jovem samurai, adquirindo poderes elétricos e lutando contra bichos estranhos como Patrick Estrela, o mestre louva-a-Deus em tamanho família e um Drácula descolado. Tudo complementado e melhorado por uma excelente animação mais fluida do que água. Tralalero, tralalá. Tira. Shoshimin How to Become Ordinary poderia muito bem se chamar Shoshimin, como eu finjo não ser uma sociopata, já que a protagonista é uma assassina em série de doces deliciosos, e também é meio estranha às vezes. Mas como é uma garota, a gente finge que ela só é fofa, e deixamos esse bom anime de mistério que ficou mais sério e interessante nessa segunda temporada no Tier A. Kunlun Generic Romance é difícil de julgar justamente sem todas as respostas postas à mesa, e mesmo assim consegue te cativar com seu mistério, visual, personagens e a maneira como interagem entre si, tudo combinando bem com a vibe nostálgica que o anime quer passar. O que resta saber é a resolução das muitas perguntas levantadas aqui, sendo que em dias mais alegres, Kunlun me parece uma gigante sala precisa de Hogwarts, enquanto em outros momentos, tudo parece um episódio estendido de Black Mirror. Tier S. Witchwatch é o anime de uma bruxa que podia ser brasileira, porque suas magias parecem a boa e velha gambiarra. Seja com elas, uma professora hablando sobre a qualidade de um desenho, as ideias erradas da jovem Minerva McGonagall, ou as investidas desesperadas para a bruxa conquistar seu crush, esse anime nunca falha em divertir, sendo mais do que merecedor do Tier A. The Beginning After the End era um dos animes mais hypados antes da temporada começar, e não era à toa. Nós tínhamos um manhwa mega popular ganhando adaptação logo após Solo Leveling pavimentar o caminho para as obras coreanas. Mas se você achou que The Beginning iria se inspirar em Solo Leveling, Achou errado, tá? porque o anime desperdiça uma história com potencial e se limita a ser uma cópia barata de Mushoku Tensei. Talvez a única coisa boa aqui seja que o protagonista roubou os selos de comando do Kotomini. Tier D. Windbreaker é um tipo de jaqueta, mas também um anime que continua bem bom em sua segunda temporada, enquanto nos mostra a fonte de poder de alguns grupos de delinquentes. De um lado, os caras parecem fracos como aquele mano de Prison School, mas são fortes por um motivo bem específico. Full Metal Alchemist. Do outro, como em toda boa relação entre cavalheiros, nós temos o poder da homoafetividade. A gente também tem responsabilidade nisso. Fora isso, a história continua ok, sem ser pretensiosa como a fraca concorrência, e ainda assim com uma excelente animação. Cara, é insano a animação da stripper fazendo polidense. Não, insano, vocês não estão ligados. Tem a stripper fazendo polidense e é inacreditável a animação da boneca. Tier A. Ninja Tokoroshi no Futari Gurashi muitas vezes representa aquele meme do Senhor Incrível. No momento você está alegre e curtindo as trapalhadas da série. Já no outro, se lembra de que estão assassinando inocentes a sangue frio. Com esse humor, fica claro que o anime não é pra todos, mas para quem tem um parafuso a menos, dá pra aproveitar as loucuras do anime e a excelente condução do diretor de Kizumonogatari, que parece ter trazido sua experiência com balões de lá pra cá. Tier B. Diários de uma Apotecária mudou a abertura da segunda temporada. Eu não gostei, mas o anime em si continua excepcional ao ligar narrativas aparentemente bobas com um enredo principal mais sério, e graças ao brilho da melhor protagonista dos animes atuais. Não me importa o que a Crunchyroll diga, tudo isso faz dele um gigantesco marco para a mídia, apesar de que se depender do Jinchi vai acabar sendo só um marco moderadamente grande. Absolute Anime. To Be Hero X pode parecer referência ao Alien X de Ben 10. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Mas na verdade, é uma super produção que consegue equilibrar bem o protagonismo de vários personagens e até afastar o preconceito ao 3D. Ele promete ser um ponto-chave na ascensão dos animes chineses, além de forte concorrente a melhor do ano, caso mantenha a qualidade ao longo de seus 24 episódios. Algo bem provável graças a seu diretor, o responsável também por Heaven's
temos Official Blessing e Link Click, que continua marcando seu nome na história das animações por aqui. Só vamos torcer para eles não fazerem um gacha disso, porque senão várias carteiras vão chorar. Tá na hora de virar. Tralalero, tralalá. Tralalelo, ramadalila. Tier S. I think it's time to blow this scene. Get everybody. Lazarus aparenta ser um discurso de ódio às IAs, mas é só a nova adição ao currículo de Shinichiro Watanabe, o diretor lendário por trás de Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Space Dandy e outros grandes animes. Dessa vez, acompanhamos alguns rapazes buscando salvar o mundo de uma droga mortal, após o criador da mesma imitar o Siqueira Jr., usuário de Rapina. Você vai morrer antes do Natal. A partir daí, temos uma história descompromissada e com tons de suspense, além de excelente ação, graças a um diretor americano que esteve à frente de uma franquia de filmes com as cenas mais insanas do mercado. Tá, na verdade é aquela com o Keanu Reeves, e em que todos os filmes são bons. É muito difícil não comparar Lazarus com Bebop, mas apesar de não chegar ao nível da obra-prima de Watanabe, esse anime se inspira bem no anterior e consegue ter seus próprios méritos, muito por causa do carisma de seu protagonista, que acredita ser um agente secreto com licença para matar. Tier S. Essa foi a minha tier list dos animes de abril 2025, então deixa aí embaixo qual é a sua e receba o meu muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.